Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Alguma dúvida da semana passada, da semana anterior, das listas? Eu estava com aquele probleminha lá na forma de carregar o arquivo. Eu tinha carregado o arquivo como documento de exercício. Aí eu troquei e coloquei como tarefa a entregar. E vocês conseguem já entregar? Tiveram algum problema? Conseguiram fazer? Professor, por mim, tranquilo, ó. Por mim também é tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Nós vamos fazer hoje a terceira aula e essa aula a gente continua paquímetro. Provavelmente a gente fala de paquímetro hoje ainda e eu falo talvez um pouquinho mais na semana que vem para ficar bem amarrado, tá? Nós fizemos na semana passada paquímetro milesimal no sistema métrico e nessa semana agora a gente começa o paquímetro no sistema de polegadas, certo? Então eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo já visualizar o compartilhamento? Está todo mundo Sim, sim. conseguindo? Tá de boa. Beleza. Deixa eu só localizar aqui a. Eu vou voltar aqui rapidamente, pessoal, na aula passada, só para a gente pegar o gancho do que a gente estava vendo e a gente já entra daqui a alguns minutos na aula de hoje. Tá? Semana passada, então, a gente começou a dar uma olhada na parte do primeiro instrumento nosso de paquímetro. E nós vimos a parte dele, vimos alguns exemplos aqui de medição, antes a gente calculou algumas resoluções, certo? E fizemos aqui medições, pular essa partezinha, com dois paquímetros que realmente nós temos no laboratório, se a gente tivesse lá, que seria o paquímetro com resolução de 0,05, fizemos algumas medições, e o paquímetro com resolução de 0,02, certo? Com nônio, com vernier aqui de 0,02 e 0,05. Foram os dois paquímetros que nós usamos aqui que realmente interessa para a gente. Fizemos também medições aqui para treinar no início com 0,1, mas eu falei para vocês que não é muito usual, é mais paquímetro digital e não tem uma aplicação para a gente muito importante, não. O que nós fizemos? Nós aprendemos a fazer a leitura desse instrumento, seguindo que princípio, só para vocês recordarem. A gente sempre faz a leitura basicamente em dois passos. Fazendo primeiro a medida inteira na escala fixa, certo? E depois, se o zero da escala móvel não coincidir, do nônio não coincidir com a escala fixa, o que a gente faz? A gente faz a leitura da parte decimal no primeiro traço que coincide aqui, ó, do nônio, certo? Do vernier, da escala vernier. Então, qualquer leitura de paquímetro, pessoal, independente se está no sistema métrico, no sistema internacional ou no sistema inglês, se está no sistema métrico ou no sistema de polegadas, independente, vai seguir esse princípio. Nós vamos usar a escala fixa para fazer a leitura inteira, para fazer a maior leitura, e depois a parte decimal a gente usa a escala móvel e prestando sempre atenção na resolução do paquímetro. Tá? Aqui, por exemplo, ó, nós usamos, nesse caso aqui, ó, nós usamos um paquímetro de resolução 0,02 milímetros. Aí, se você observar, ó, o zero, ó, passou de quanto? De 68 milímetros, certo? É a leitura na escala fixa. E 0,02, então aqui seria 0,30, 0,32 na resolução, no vernier. Então nós teríamos aqui 68, a leitura inteira, 0,38 a decimal, 68,32. Não aconteceria dessa forma apenas se o zero aqui da escala móvel coincidisse já com um traço da escala fixa. Aí nós faríamos uma leitura só. Eu até mostrei esse tipo de leitura para vocês naquele paquímetro virtual.
Tá? Aqui eu não tenho nenhum exemplo dele, mas se acontecesse, vocês fariam só a leitura na escala fixa. Isso aqui que nós vimos foi para quê? Foi para leitura em milímetros. Tá? Aí se você observar, pessoal, olha o que nós fizemos aqui. Nós fizemos a leitura usando a escala móvel inferior do paquímetro. Vou voltar aqui num desenho, numa foto real. Essa daqui. Então, quando a gente está trabalhando com a leitura em milímetros, escala fixa inferior, que a gente usou, e escala móvel aqui, o vernier inferior também, certo? Em milímetros. Mas se você observar esse paquímetro aqui, por exemplo, da Mito Toyo, ele também tem a escala aqui em cima, tá vendo? Ó? Na parte superior, tanto a escala fixa, tem duas, uma inferior e uma superior, e na escala móvel também, ó, tem duas escalas, uma inferior e a outra superior. Por quê? Porque esse paquímetro aqui, você pode fazer a leitura da mesma medida nos dois sistemas. No sistema métrico, como a gente fez aqui embaixo, ou... Desculpa que eu acho que o computador travou aqui. Ou no sistema também, ó, em polegadas, no sistema inglês, na parte superior, certo? Aqui, por exemplo, esse paquímetro, se eu fizer a leitura em milímetros, eu tenho uma resolução aqui, ó, de 0,05. Está um pouco embaçado, porque eu ampliei essa foto do paquímetro, mas é uma resolução de 0,05. Se você olhar aqui em cima, com muita boa vontade, na verdade, você vai ver que tem 1/128 avos de polegada. Isso é o que, galera? É a resolução se eu for fazer a leitura em polegadas, certo? 1 polegada, ó, aqui, ó, 2 polegadas, 3 polegadas, e a resolução aqui na leitura em polegadas de 1/128 avos de polegada. Cada traço desse, então, equivale a 1/128 avos de polegada. Vamos ver isso agora. Aí, se você observar, 1 polegada, tá? Ele tem exatamente aquela medida que nós falamos, ó, em relação ao milímetro, porque as escalas vão se coincidindo. Então, ao mesmo tempo que você faz a leitura em milímetros, você poderia fazer também a leitura em polegada, certo? Essa leitura em polegada, ela é meio enjoada. Ela não é uma leitura tão agradável, às vezes, de fazer quanto a que nós vimos na aula passada, não. Mas a gente vai fazer devagar, a gente vai fazer sem pressa. Talvez eu nem faça ela toda hoje, a gente faça uma parte aqui, na semana que vem eu continuo um pedaço dela para não embolar, para não fundir a cabeça aí. Deixa eu ver só se entrou mais alguém. Não, foi só... O computador está dando umas travadas aqui. Mas a gente consegue. Então vamos agora para o paquímetro em polegadas. Vamos primeiro fazer a leitura se fosse um paquímetro de polegada milesimal. Eu acho que lá em Macaé nem tem esse paquímetro aqui em polegada milesimal, não. Tá? Mas eu vou mostrar a vocês, caso vocês se deparem com um camarada desse, como que faz essa leitura. Então, nós primeiro vamos ver a possibilidade de polegada milesimal no paquímetro. Tá? No paquímetro em que se adota o sistema inglês, cada polegada na escala fixa divide-se em 40 partes iguais. Então, a escala fixa ela é dividida em 40 partes iguais, então cada divisão corresponde... Aí presta bastante atenção aqui, galera. A escala fixa, se você for fazer uma leitura em polegada milesimal, a escala fixa, cada divisão, equivale a 0,025, tá? 0,025. O nônio, o vernier, tem 25 divisões. Aí se a gente jogar lá a resolução desse paquímetro, ou seja, a escala móvel, cada tracinho vale 0,001. Então preste atenção nisso, que às vezes a galera se confunde. Mas a escala fixa na polegada milesimal aqui, nesse paquímetro, cada divisãozinha 0,025, e a resolução dele na escala móvel 0,001.
certo? Aí vamos fazer a leitura usando um paquímetro desse pelo mesmo princípio. Peguei o paquímetro e, em vez de ser lá em polegada fracionária, esse paquímetro traz polegada milesimal, tá? E as divisões, então, de escala, ó, na escala fixa, quanto que vale cada divisãozinha? 0,025. E a resolução aqui, ó, da escala aqui do vernier, da escala móvel, 0,001. Isso que a gente tem que prestar muita atenção nesse. Aqui que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a leitura como a gente está acostumado. A abertura do paquímetro, fixei lá o parafuso, apertei, não vai se mexer mais, parou aqui a leitura. Se você olhar para o zero da escala móvel aqui do vernier, ó, ele passou do segundo traço, tá vendo? Estou parando o mouse em cima, ele passou do segundo traço. Galera, cada divisão equivale quanto? 0,025. Do segundo traço, então, eu tenho quanto? 0,050. E coincidiu aqui, ó, na escala móvel, esse tracinho aqui que ele está apontando mais escuro, ó. Cada traço desse equivale a 0,001. Então, se você contar aqui, seria 0,001, 002, 003, 004, 005, 001, desculpa, 001 no 10, certo? Aí viria 0, 11, 12, 13, 14. Tá aqui, ó, 0, 14. Tem que prestar atenção que cada divisão não é 0,1, cada divisão é 001. Por isso que aqui é 0014, certo? Essa divisãozinha aqui, ó, bateu 0014, está do lado do 0015. Essa é a leitura do nônio. Aí o que a gente faz? Soma. Então, eu teria 0,064 milésimos de polegada, certo? Desculpa, décimos de polegada. É a minha leitura nesse paquímetro. Eu vou fazer só mais uma e eu paro para ver se vocês entenderam. Essa daqui, por exemplo, ó, se você olhar para a escala fixa, olha o zero de onde é que passou. Opa, 1 polegada, certo? 1 polegada, desculpa, tá aqui, ó, 1 polegada, e passou aqui do 7, então tem 1,7 inteiros. 1,7. E qual traço que coincidiu? Opa, do lado do 20 aqui, ó. Então, 0,020, 0,021. Somei 1,700 com 0,021. Eu tenho a minha leitura inteira aqui, ó, total, aqui embaixo já 1 polegada, 721 milésimos de polegada. Difícil, galera? Fala aí se tiver alguma dúvida. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Se você observar, é o mesmo princípio aqui que nós usamos anteriormente. O que a galera na prática às vezes se embola na hora de fazer o exercício, pessoal, é porque agora você tem essas divisões que são milesimais, que é um pouco mais complicada, mas à medida que você vai fazendo, você vai pegando na prática. Tá? Aqui que é a grande sacada desse paquímetro. É você lembrar o equivalente de cada divisão da escala fixa e da escala do vernier, certo? 0,025 e 0,001, certo? Então, eu tenho aqui 1 milésimo de polegada no vernier e 0,025 décimo aqui de polegada, de milímetros de polegada, na escala fixa. Então, se eu guardar e não me esquecer desse camaradinho, o que a galera normalmente erra, esquece, é que eles confundem e fazem o quê? A escala, o vernier aqui é 0,01, não, é 0,001 cada divisãozinho, certo? Esse camarada, vamos treinar aqui, ó, esquece lá o gabarito, que eu deixo só para quem for olhar depois. Eu vou fazer o primeiro e vocês dão uma olhada nesses dois de baixo aqui, eu paro um pouco e vocês olham esses dois de baixo. Eu vou lembrar vocês aqui o primeiro. Vamos lá, olha o zero. Ó.
Preste atenção, pessoal, que no exercício às vezes a gente confunde. Isso aqui é só a escala. Olha para o zero, tá? Olha o zero, ó. Passou de quem? Do segundo traço. Então, esse camarada passou de 0,5, né? De 0,05, tá? 0,25 e 0,5. 0,025, 0,05. É a leitura na escala fixa. Coincidiu aqui, vamos ver qual o tracinho. Aqui, ó, o traço antes do 15, ou seja, 0,014. Aí é só eu somar 0,05 com 0,014. Dá quanto? 0,064. Vamos ver. 0,064. Certo? Milésimos de polegada. Quanto que vocês acham que é essa medida B e a C? Primeiro a B aqui. Quanto que vocês colocariam, sem olhar, tenta não olhar lá para baixo não. Qual seria a leitura que vocês fariam dessa medida aqui? Sem medo aí de errar. Pode ir falando até o passo a passo que vocês estão fazendo. Essa escala de cima é a escala fixa, eu colocaria 42. 42 na escala fixa. É, Vamos ver aqui. Ele passou de qual aqui, ó? Se você pegar o zero aqui, ó, ele passou do 4, certo? Passou do 4, 0,4, 0,425, 0. Quase o que você falou. Na verdade, aqui é 0,45, não é não? Vê se vocês veem 0,45. Deixa eu só adicionar mais um aqui que entrou agora. Eu já faço devagar. Deixa eu voltar aqui. Vê se vocês conseguem identificar de novo. Ó. Olha o zero aqui, ó. Vamos fazer devagar? É só vocês lembrarem que cada divisão dessa equivale a 0,025. Então, o 4 aqui equivale a quanto? A 0,4, certo? 0,425 e 0,450. Então, na verdade, aqui na escala fixa, deu 0,45, por exemplo. Ou 0,450, tanto faz. Porque ele veio até aqui o zero. Ó. Ele passou do 4, 0,4, 0 mais 0,025 mais 0,05, certo? Então, daria lá 0,45. Conseguiram pegar ou embolou? deu para entender agora. Deu? Aí agora, então quanto que dá aqui no nônio agora? No vernier deu quanto? Olha o tracinho aqui, ó. Cada tracinho. 21. Isso, aí é Pelo 0,021. Isso, 0,021. Isso daí, isso que vocês têm que ficar atento, porque cada tracinho ali, cada divisão é 0,001. Então aqui eu tenho 0,021. É normal, galera, no início dá essas travadas, mas vocês estão pegando o conceito, tá? Aí quanto que dá a medida? Medida total vai dar 0,471, certo? Somando 0,45 com 0,021. Dá uma olhada nessa letra C agora. Vou deixar vocês fazerem devagar aí, sem pressa. Pode até fazer no lápis aí, quem tiver na mão, riscar em uma folha para depois somar, fica tranquilo. Pessoal, na escala fixa aí, né, tá 1,7, né? Isso.
Na escala fixa. Mais 0,21. Isso aí. Exato. Na escala fixa. Vamos ver aqui para quem não acompanhou, mas tá certinho o seu. Que vocês falaram agora aí, todos os dois. Ó, passou de 1 polegada. Certo? Passou, não chegou a passar desse traço. Então eu pararia aqui mesmo, né? Ou seja, 1,7 na escala fixa. 1,7. E no nônio, o traço que ele traz coincidente é esse aqui, ó, logo depois do 20. Então seria ponto 0,21. Esse aqui é o ponto 0,20 e esse aqui é o ponto 0,21. Certo? Somando, daria 1,721. Tá? Se você conferir aqui no gabarito aqui embaixo depois, 1 polegada, 721 milésimos de polegada. Tranquilo, galera? Aí lá na lista de exercício, você vai ter uma questão com esse paquímetro. Aí você vai usar essa mesma divisão aqui, ó, essa mesma divisão da menor divisão na escala fixa e para o nônio. Até deixa eu abrir essa lista aqui, só para a gente conferir junto aqui agora o que vocês vão ter lá. Essa é a lista 3. Vamos só conferir se é essa. Enquanto ela abre ali, ó. Abriu rápido agora. Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, ameaçou abrir rápido. Como está gravando, às vezes ele trava um pouco. Foi. Aqui, galera. Já tem aqui, ó, alguns paquímetros para vocês trabalharem, tá? Aí vocês vão fazer as medidas direto nele, certo? Aqui, por exemplo, ó, você pode determinar a resolução dele conferindo quem? Se não tiver, ó, eu não dei a resolução, mas você pode fazer conferindo quem? Conferindo através das divisões da escala fixa com as divisões da escala do Vernier, certo? Aí você vai fazer as medidas de cada camarada desse, tanto no milesimal quanto desse daqui, ó. Se você observar, é um paquímetro que está um pouco diferente desse paquímetro aqui, certo? Por quê? Aqui o que eu tenho? Polegada milesimal, que vocês vão fazer essa medida como a gente fez agora. Esse camarada aqui, da questão 2 que vocês vão praticar, ele já vai te dar agora um paquímetro em polegada fracionária. Olha a resoluçãozinha que já está indicando isso já, ó. A resolução do Vernier, ó, do nônio, 1/128 de polegada, ou seja, é uma leitura em polegada fracionária. Tá? Aí como que a gente vai fazer esse tipo de leitura? Vamos Esse lá. aí é mais usual, né, professor? Bem mais usual. O que vocês mais vão encontrar, deixa eu mostrar a vocês aqui. O computador deu um tilt aqui agora que eu acho que eu nem vou conseguir voltar lá no... Aqui, ó, tá até aqui. O que vocês mais vão encontrar é esse paquímetro aqui, ó, com leitura métrica embaixo, em milímetros, e leitura em polegada fracionária na parte de cima. Esse aqui é o mais usual que tem. Tá? Aí como que a gente vai fazer essa leitura? Vou mostrar a vocês bem devagar agora. Esse slide, se a gente avançar rápido, para quem nunca fez, dá um pouco de confusão às vezes, porque tem duas formas de fazer aqui, o passo a passo e depois uma forma simplificada. Vamos ver como que a gente vai no passo a passo. Qualquer coisa eu faço, divido. Eu faço só uma forma hoje, não mostra simplificada, não, a forma mais rápida para não confundir, certo? Mas vamos olhar no passo a passo mais simples possível, tá? Se eu pegar um paquímetro em que a resolução dele
é de 1/128 de polegada, o que você vai ter é o nônio, como a gente está vendo aqui, ó. O nônio, cada divisãozinha do nônio equivale a 1/28 de polegada, certo? Então, o primeiro tracinho aqui do nônio, 1/28 de polegada. O segundo, 1/128 de polegada. O segundo, 2/128 de polegada. Mas vocês lembram que a gente simplifica sempre que pode? Então, na verdade, 2/128 de polegada equivale a quanto? 1/64 de polegada, certo? Aqui, ó, 3/128 de polegada, 4/128 de polegada. Simplificando ele é 1/32 de polegada. E por aí vai. Então, cada traço desse já está aqui, ó, que eu coloquei para vocês, simplificado, já arredondado aqui, é a fração equivalente. Então, poderia estar tudo no denominador 128 ou da forma que está aqui, que fica mais usual e mais prático, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas essa resolução desse paquímetro é de 128 de polegada, certo? A escala fixa, cada intervalo, cada divisão é de 1/16 de polegada, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, ó, olha aqui, ó, na parte de cima do paquímetro, a imagem, tá vendo a leitura? Na parte de cima, ó. Quando a gente vai fazer a leitura, a gente vai usar o mesmo princípio. Vamos no zero aqui do nônio. Olha onde ele parou. Ele não coincidiu com ninguém, então tem a parte inteira e uma parte para ser feita no nônio, certo? Vamos olhar a escala fixa, então. Se o zero está aqui, qual que é a leitura da escala fixa? 1 polegada. Lembra que eu falei agora aqui que cada traço desse aqui equivale a 1/16? Então, 1 polegada, 3/16. Certo? É a leitura onde? É a leitura na escala fixa. E o nônio? O nônio coincidiu, ó, o traço aqui depois do 4, né? Esse tracinho aqui foi coincidente, certo? 1, 2, 3, 4, 5/128 de polegada. Aqui, ó, 5/128 de polegada. Não tem simplificação para ele. Aí, como que a gente faz? Aqui, galera, é uma forma literal de fazer a medida. Tem uma outra forma mais simples de fazer essa medida aqui, de usar esse paquímetro. Eu estou colocando a forma literal dele, teórica, usando o mesmo princípio que a gente usou em todos até agora, certo? Como que a gente faz agora a leitura final? Eu somo a leitura fixa com o nônio, certo? 3/16 com 5/128. Só que eu tenho... Vou botar na mesma base. Exato. Tem que colocar todo mundo na mesma base. Coloquei aqui os dois na base 128, certo? E somei os numeradores. Igualei os denominadores e fiz a soma para achar essa medida aqui final. 1 polegada, 29/128 de polegada, certo? Essa é a minha leitura final aqui desse paquímetro. Vamos fazer mais um aqui para vocês pegarem bem essa leitura. Ó. A escala fixa. Opa! O zero passou só do primeiro traço, 1/16. Certo? E o nônio? O nônio agora veio aqui, nesse camarada aqui, ó, no sexto traço. 4, 5, 6. 6/128 de polegada. Somo, igual os denominadores. Fiz a soma. Simplifico, tinha simplificação, ó, certo? Simplifiquei, dividi por 2, 7/64 de polegada. Difícil, galera? Tranquilo? Professor, eu só tô me embolando um pouco nessa simplificação de 1/16. De 1/16? Eu não entendi muito bem. Na simplificação de 1/16, me mostra aqui. Na simplificação não, na leitura. Eu tô vendo no segundo exemplo. Uhum.
Esse aqui? Por que seria 1,16? É dividido. Todos eles são divididos por 16? Essa leitura aqui que você está falando? 1,16 É, avos? isso. Porque a escala fixa, tá? Cada divisãozinha nossa aqui equivale a 1,16 avos. Então, se você olhar, por exemplo, para esse caso aqui, ó, 1 polegada, certo? Olha onde o zero parou. Aí eu contei 1, 2, 3. 3 divisões, certo? Então é 1 polegada, 3,16 avos. Se você olhar aqui, ó, 0, o nônio aqui, o zero do nônio, passou apenas de quantos traços? Passou de quantos traços da escala Só fixa? de 1. Só de 1. Então, a leitura aqui na escala fixa é de apenas um tracinho, ou seja, 1,16 avos. Se o zero tivesse parado aqui, ó, quantos traços? 1, 2. 2,16 avos. Show, entendi. Certo? Beleza. Tranquilo? Obrigado aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pode falar. Você pode pegar toda a nossa lista de exercício e fazer dessa forma, tá? Toda essa lista aqui você pode, ó, a resolução desse paquímetro 128 avos de polegada, tá? Então você pode pegar esse paquímetro aqui e começar a fazer essa leitura usando esse princípio que eu mostrei a vocês aqui agora. Eu vou falar para vocês uma forma simplificada, vamos falar assim, de prática de fazer essa leitura. Meu computador está dando uns tilt aqui, por isso que estou demorando um pouco. Vamos fazer o que ele chama de leitura correta, mas é uma forma de fazer a leitura mais simplificada. Aí eu vou te mostrar um passo a passo, a gente vai bem devagar, e na semana que vem, se precisar, eu volto aqui. Quando eu pegar um paquímetro em polegada fracionária, o primeiro passo meu vai ser olhar, na verdade, para qualquer medida você faz isso. Botei como primeiro passo, mas é primeiro passo para qualquer medida. Você vai olhar para o zero do nônio. Por quê? Se o zero do nônio coincidir, como eu já falei com vocês, com algum traço, galera, acabou. Não tem mais leitura, tá? Não tem leitura no nônio, desculpa. A leitura fica toda onde, pessoal? Na escala fixa. Como aconteceu aqui, ó, o zero do nônio coincidiu com o traço. Então, qual que seria a leitura aqui dessa medida? 7 polegadas, certo? 1, 2, 3, 4, 16 avos. Espera aí, mas 4, 16 avos eu simplifico. 7 polegadas e 1 quarto, tá? 7 polegadas e 1 quarto, por quê? Porque eu simplifiquei aqui. Isso aqui é uma simplificação que depois você acostuma fazer isso direto, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa daqui, onde o zero coincidiu? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Com a prática, você até grava essa escala fixa aí. Exato, é um pouco enjoado. 1,16, 1/8, E 3,16, 1/4, 5,16. eu estou tentando achar ela aqui, cara. Acabei de ver essa escala aqui em algum lugar. Não sei se eu coloquei no slide. Ah, não, tá. Deixa eu ver se ela tá. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas eu não sei por quê, mas tem alguma coisa aqui que não tá abrindo no... Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se é nesse paquímetro aqui que ele aparece o que o Fabrício está falando. Que você grava isso automático. Você não passa, depois você não passa mais a falar como eu estou falando aqui passo a passo assim com vocês, que já entra no automático. Tem um paquímetro. É impressionante mesmo, é automático. Mas quando a gente não tem, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse paquímetro tá exatamente o que o Fabrício falou. A gente guarda no automático. Lá o zero tinha coincidido com qual que eu falei? Tinha parado em cima de qual? 1/4, 7, 1/4. 7, né? 7 7, 1 polegadas quarto. e 1 quarto. Vamos fingir que aqui é Ou 7. 4,16, né? Vamos fingir que esse aqui é o 7. Aí aquela medida nossa lá foi essa, não foi? Ó? Só que aqui esse paquímetro tá ao contrário, né? Aquela medida foi essa. O que o Fabrício estava falando é exatamente isso aqui, né, Fabrício? Que você já guardou.
correto? Isso. Aqui, ó. Exatamente. O primeiro tracinho, aqui, ó. Exatamente. O primeiro tracinho, 1,16. O segundo tracinho, 1/8. 3,16, 1/4, 5,16, 3/8, 7,16. Aí, se você olhar, a gente vai guardando isso à medida que a gente vai criando a prática da medida, tá? Se você for fazendo várias medidas, isso daqui já vai para o automático. Mas vamos devagar, não tem problema não. A gente faz devagar e vai pegando aqui. Hoje entrou mais gente na aula. A gente vai pegando o passo a passo, tá? Então, a primeira coisa é olhar se o nônio aqui bateu. Se bateu, já faz a medida direta. Não bateu. Quando o zero do nônio não coincidir, aí você vai verificar em qual dos traços do nônio essa situação está nessa situação e faça a leitura do nônio. Por exemplo, esse aqui é o nosso nônio que a gente tem que guardar, ó. Isso aqui o Fabrício, por exemplo, já tem na cabeça dele. 1,128, primeiro traço. O segundo traço, 2,128. Simplificado, 1,64. 3,128. 4,128, 1,32. Avos, certo? Tudo simplificadinho já. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, no segundo passo, verificar qual desses traços coincide do nônio com a escala fixa, certo? Terceiro passo, verifique na escala fixa quantas divisões existem antes do zero do nônio, como a gente sempre faz. A gente sempre faz. Quantas divisões tem antes do zero? Que a gente sabe que aquela vai ser a medida. Sabendo que cada divisão da escala fixa equivale, cada uma divisão, pessoal, preste atenção nisso, cada uma divisão na escala fixa equivale para a gente quanto? 1/16, não é? Que eu falei com vocês? Só que 1/16 é a mesma coisa que 2/32, que é a mesma coisa que 4/64, que é a mesma coisa que 8/128, certo? É tudo a mesma coisa aqui, ó. Só que estão nos denominadores diferentes, tá? Ou seja, nos denominadores usuais, que aparece aonde? No nônio, ó. Essa aqui é o que equivale cada divisão na escala fixa, certo? Eu vou bem devagar para a gente ir pegando passo a passo para não ficar complicado. E com base na leitura do nônio, escolha uma fração da escala fixa do mesmo denominador. O que é isso? Por exemplo, você fez a leitura no nônio 3,64 lá, ou seja, coincidiu esse traço aqui, ó, 3,64, certo? 3,64. Para facilitar a sua medida, você vai olhar a escala fixa usando esse mesmo denominador. Como? Lembrando que 1,16 equivale a 2,32, 4,64. Tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui 4,64 como divisão na escala fixa. Por quê? Eu sei que é a mesma divisão do nônio que bateu para mim. A leitura do nônio, por exemplo, bateu 7,128. Bateu aqui, ó, nesse tracinho. Então, eu posso usar essa divisão aqui, ó, 8,128. Certo? É uma forma de fazer medida que algumas pessoas usam. Deixa eu te mostrar isso na prática. Essa medida aqui, por exemplo, ó, na prática, tá? Deixa eu ver se só tem essa daqui. Na prática, como que você pode fazer? O zero coincidiu, galera? Não coincidiu. Então, eu venho aqui no nônio primeiro, ó, e faço a leitura dele, ó. Ou seja, está batendo aqui em qual traço? 4, quinto, o sexto traço, né? 6, 128. Que, na verdade, para a gente é o quê? 3,64. Simplificado já, ó. 3,64 avos. Esse camarada aqui, ó, que coincidiu. 3,64. Então, o nônio, 3,64. Então, para aí. Passou aqui um traço do zero. Só que em vez de
usar, em vez de usar em 1,16, o que eu faço? 4,64. Para somar direto, ó, 3,64 com 4,64. Isso dá quanto? 7,64 avos de polegada. Confuso, pessoal? Deu para entender, professor. Deu para entender? Só... Fabrício faz a medida assim, Fabrício, ou você faz diferente? Não, esse macetezinho aí, o negócio é prática, né? Tem que ter muita cara. prática. É Rapaz, prática. explicar... É o instrumento na mão e sair Exato. medindo. É o que o Fabrício está falando aí. O bom de ter uma pessoa que usa é que o cara sabe que isso daqui não tem jeito. Isso aqui você aprende como? Pegando um paquímetro e medindo. Pegando um paquímetro e medindo toda hora. Se você estivesse no laboratório, a gente ia pegar isso aqui, cara, e ficar medindo. Ah, professor, então eu não vou... Ninguém aprende metrologia e medição. Metrologia é igual soldagem. Como que o cara aprende a soldar? Rapaz, você só aprende a soldar soldando. Você pode fazer curso de soldagem aí que o cara vai te colocar lá num curso inteiro 2 horas para soldar. Você sai um teórico da soldagem, na carga horária que ele coloca lá, um monte de carga horária teórica e um pouquinho de solda na prática. O cara sai um teórico, mas onde que ele aprende a soldar? Soldando. Aonde que você aprende a medir? Medindo. Tudo isso aqui que a gente está falando começa a entrar mesmo na cabeça da gente quando a gente pega um paquímetro e começa a usar. Se você der um paquímetro na mão do Fabrício, ele mede muito mais rápido e melhor do que eu. Por quê? É o usual dele, de todo dia. Trabalha com isso, está fazendo sempre. Então entra na veia. Quando a gente faz esporadicamente, dá uma travada, você volta a fazer com velocidade depois. Então o que eu estou mostrando a vocês, pessoal, parece um pouco estranho. Aí quando você for medir lá, quando você for fazer a lista de exercício, o que você tem que fazer? Voltar no passo a passo. Ah, professor, me confundi dessa forma aqui aí do passo a passo. Volta aqui então, ó. Esquece a mudança aqui que eu fiz e usa esse mudando o denominador para somar. Tá? Se você olhar aqui, galera, tem 2 formas aqui que eu fiz. Essa onde eu faço as leituras com denominadores diferentes, que não é o usual. O Fabrício nunca vai fazer assim, por exemplo. E tem essa daqui que a galera faz na prática. Professor, me confundi, me embolei todo nessa daí que você fez agora. Começa a fazer por essa daqui, ó. Tá? Faz a medida, acha o valor. Aí faz o quê? Volta. Vou começar a me arriscar então agora em fazer a medida desse formato agora do passo a passo. Aí você pega o passo a passo, vai olhando as escalas aqui, olhando na folha e fazendo a medida. Que aí a medida, como eu coloquei aqui cada uma, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, vai até a letra J. Rapaz, para que isso tudo? Para isso. Para vocês, pelo menos aqui, essa aqui vai até a letra L. Para vocês fazerem o quê? Ir medindo até acostumar. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu trouxe até um paquímetro de casa só para praticar. Porque... Trouxe? Rapaz, é a melhor coisa. É a melhor coisa que você vai fazer. É pegar o paquímetro na mão e praticar. Então é 2. Aí o que vocês vão fazer então? Vocês vão praticar. Na semana que vem, o bom é que você praticasse. Aí eu coloquei lá na plataforma. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu tenho um flashzinho que tá lá na plataforma agora. Não é esse flash aqui, ó, de vocês, tá? O flash que tá lá não é esse aqui. É outro. É porque eu estou tentando abrir e ele não está aceitando. Meu computador está fechando ele automaticamente aqui. Não sei porquê, não sei se é alguma... Eu acho que é um outro aplicativo, outro programa que está aberto aqui agora, que está bloqueando ele. Na próxima vez eu não vou deixar esse outro camarada aqui aberto, não. Mas eu vou carregar esse aqui lá também. É tudo desse site aqui, ó, Stefanelli. Stefanelli tem um monte de instrumento virtual. Então, se vocês entrarem no www.stefanelli.eng.br, tudo que eu estou colocando lá na plataforma de instrumento virtual
você não precisa nem baixar, você pode usar na rede esse camarada ou fazer o download como eu estou fazendo e colocando na plataforma. Só que vocês têm que prestar atenção que no Stefanelli, deixa eu voltar aqui, esse professor é fera, ele fez esse trabalho sensacional, todo mundo usa esse camarada aqui para treinar. Ó. O Stefanelli, ele tem um monte de instrumento, tá? Com diferentes tipos. Ó. Deixa eu voltar para a página 1. Como que você chega aqui? Você vai no site dele, stefanelli.eng.br, e pode vir aqui, ó, metrologia, simulador. Aí qual simulador que tem? Tem simulador aberto, ó. Tudo isso aqui é simulador. Aí você vai sempre nesses paquímetros e olha aqui a especificação. Paquímetro universal virtual, simulador com nono em polegada milesimal de 25 divisões. Tá? Aí se você pegar aqui, ó, polegada fracionária, tá aqui. Em milímetros com 0,05, a gente fez semana passada. Tem o outro milímetro também com 0,02 aqui, ó, 0,02. Tá? Então tem vários tipos de paquímetro porque tem vários sistemas e várias resoluções. Aí vai ter micrômetro que a gente vai ver nas próximas aulas. Se você não quiser fazer o download que você faz aqui do lado, você pode abrir esse camarada aqui mesmo. Deixa eu abrir um aqui. E usar esse camarada aqui mesmo, tá? Ele vai estar aqui embaixo, ó. Está um pouco lento aqui, mas ele vai estar em algum lugar aqui embaixo, ele já vai abrir para você poder usar, certo? Aí você vai treinando, ocultando. Você vem aqui no olhinho, como eu fiz na aula passada, oculta a medida para o paquímetro, faz a medida e depois confere, para ver se você está medindo certinho. Beleza? Alguma dúvida, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Agora eu vou praticar aqui. Agora é isso. Agora é praticar. Agora é pegar aí e fazendo para parar. Pega a bicicleta e sai medindo as portas. Sai medindo tudo dela. Mas aí a gente para, fica aí 1 semana, 2 semanas sem medir, esquece tudo. Aí depois você tem que pegar, começar a medir de novo. Você tem tendência de fazer a medida quanto tempo lá, Fabrício? Na verdade, a gente tem algumas ferramentas, né? Na verdade, eu trabalho com equipamento submarino e algumas ferramentas que vai no poço. Uhum. E quando ela retorna, eu tenho a medição que eu tenho que fazer nela. Então você faz todo dia? Quando eu estou embarcado, sim. Todo dia. É prática fazer. Já entrou todo na veia, dia. já não tem mais. Já está no sangue, né? Já faz automático. Mas a gente usa mais só paquímetro, não tem muita habilidade com micrômetro, não. O mais usual é o paquímetro. Para poucas medidas assim, o paquímetro é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá vocês usam em alguma hipótese o paquímetro digital? Sim, eu uso também. Usa também? Eu uso. O paquímetro digital, galera, lá no IF de Macaé, eu não sei se tem, mas tem um slide aí que eu coloquei a foto dele, que a diferença é que ele traz um visorzinho que você abre e vai fazendo a medida já automática dele, já te dá lá no visor a medida dele, tá? Tem até uma foto dele aí, que se eu não me engano, que eu coloquei em algum slide, para vocês depois darem uma olhada. Eu acho que eu falei dele na semana passada, né? Eu mostrei uma fotozinha dele. Alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, eu uso mais também por causa que eu tenho que fazer um relatório, né? Aí fica mais visual a foto que eu tenho que mandar foto para a base, aí fica mais visual ali do que esse analógico. A foto da leitura já vai no relatório, né? Isso. Beleza. Tranquilo, pessoal? Professor? Tranquilo. Esse digital, ele peca um pouco em precisão, porque o pessoal costuma não gostar muito de aparelho digital, prefere os analógicos. Rapaz, eu me surpreendi quando até o Fabrício falou que sim, que ele usa, porque
Tem, por exemplo, aonde eu estudei, laboratório, por exemplo, que eu estudei, a gente fazia muita medição. Muita, mas assim, a gente, por exemplo, lá tinha experimentos lá que a gente fazia medição em 100 corpos de prova. Como não precisava de uma precisão muito grande e era uma quantidade de corpos muito grande, o que você faz? Você pega um paquinho digital e vai medindo ele rapidinho. Mas tem lugares que não aceitam muito por causa do erro dele. O Fabrício falou, por exemplo, que ele usa e inclusive coloca em relatório. Eu não sei se você já viu alguém rejeitar ele, Fabrício, em alguma área. Assim, no que eu faço a medição, depende muito da aplicação, né? No que eu faço lá não tem muita precisão a esse nível, né? Uhum. É mais Então, mais tranquilo, mas realmente tem lugares que não aceitam. Que não aceitam. Vai por aplicação, né? Depende de Exato. onde você está sendo aplicado. Depende de onde está sendo aplicado, da quantidade de medição que você faz. Se você tiver uma necessidade de uma precisão muito grande, como o Fabrício falou, o cara não aceita o digital. Mas é porque o erro dele é maior, ou seja, o erro de medida dele, a precisão dele cai, ou obviamente ele tem um erro maior. Então esse que é o problema dele. Aí o cara faz pouca medida, quer fazer com a precisão, aí ele usa o convencional, a leitura na escala. Mas, como o Fabrício falou, em alguns casos não é tão preciso, ele usa o digital, que é mais rápido, é mais visual. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Mas o digital ele tem um problema que à medida que você vai usando, várias leituras ele nem lê, ele já faz direto. Erro. Aí ou é a bateria que acaba, ou ele começa a desgastar mesmo. Se for marca muito boa, ele tem a durabilidade grande. Se não for, ele vai embora rápido. Pessoal, façam essa lista, me mandem as dúvidas. Se tiver leitura que você travou, não conseguiu, quer conferir, me manda, tá? Que eu te mando a resposta lá da letra lá que você está em dúvida. Faço na mão aqui, mando uma foto para você das medidas na escala fixa e no nônio, no vernier, e te mostro certinho por foto, que fica mais fácil. Tranquilo, pessoal? Tudo bem, professor. Tudo bem, tranquilo. Então, vou encerrar aqui a gravação. Beleza.